meus amigos do Brasil, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Tá tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Por aqui, sempre ótimo. Visão Geral é uma visão diferente no seu dia a dia e a gente entrevista muita personalidade de diversos segmentos da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, eu vou conversar com a Elise Chamber. Que bonito sobrenome, hein? Empresária. E vamos conhecer um pouco sobre o pequeno produtor rural e também falar da qualidade desses produtos. Querida, seja muito bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada. Que nome bonito, Elise Chamber. Olha só, hein? É, um sobrenome alemão e um nome com rastros de francês. Francês, né? Exato. Se você fosse Elisete, seria Champs-Élysées. Não tá é? Certo? É, verdade. Elise Chamber. E fácil de pronunciar, apesar de ser um nome estrangeiro, né? Exato. Bom, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Você é proprietário do Empório Fazenda, aqui em Campinas. Empório que tem produtos artesanais de pequenos produtores rurais. Isso. Café da Fazenda. Exato. Né? Verdade. Gostinho de vó. É, gostinho de vó. Filha de produtores rurais, nascida na roça. Totalmente dedicada aos pequenos produtores rurais e a seus produtos. Formada também em Relações Públicas e especializada em Marketing Organizacional pela Unicamp. Exatamente. E até que ponto esse seu curso superior, né? Os cursos superiores de Relações Públicas e Marketing, até que ponto isso trouxe para você benefício na sua atividade como empresária? Eu acho que de todas as formas, Alberto, tanto na divulgação da minha própria empresa, né, como para auxílio aos próprios produtores, porque a gente leva também a palavra dos produtores para atingir o consumidor, para que as pessoas conheçam os produtos deles e a história deles, né? Então eu acho que veio muito a calhar esse lado comunicação que agrega a empresa. Com certeza, com certeza. Você nasceu na roça, mas que cidade? Chama Três Passos. Três Passos? Três Passos, quase na Argentina, 20 quilômetros da Argentina, num sítio tradicional, rural, daqueles que chegava à visita e saía correndo pela janela para se esconder. E hoje uma comunicadora. Olha só, que coisa. E seus pais moram ainda no sítio, assim? No mesmo sítio. No mesmo sítio? No mesmo sítio. Mesma roça, hoje arrendado, meus pais vivos, já idosos, aposentados e com toda a vitalidade de um... E você os vê com frequência? Não tanto quanto eu gostaria. Então, a loja hoje tem nos consumido um tempo a mais, porque estamos ainda no início do projeto, são só 3 anos, né? Mas em breve vão mais. Você esquece um pouco a loja, vai ver teu pai e tua mãe, viu? Larga tudo e vai ver, porque é a melhor coisa do mundo. Farei isso agora no Natal. Olha, que maravilha. Isso agora. Que maravilha. E esse seu sotaque é da terrinha? É da terrinha. Só não falo mais o leite quente. Leite... Mas Ele fala leite quente também. É lá, mas é gostoso, quente. eu acho muito legal isso aí, né? É um caipirês delicioso, né? Muito interessante. Gosto bastante. Aliás, de uma maneira geral, o pessoal do Sul tem isso aí. Eu fiz a Copa do Mundo da Alemanha com 2 amigos, né? O Mário Lúcio e também o Ivan Carlos, que eram de Chapecó. E eles falavam assim, estamos falando para o oeste de Santa Catarina. Eu achava muito bonito, eu ficava parado para ouvir os boletins que eles faziam lá da Alemanha. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho aqui da nossa entrevista, o mote aqui da nossa entrevista, vamos falar do produtor rural. Produtor rural sofre, não? Produtor rural sofre mais do que a gente gostaria. Produtor rural é aquele que não tem férias, é aquele que trabalha de sexta a sexta, é aquele que não faça chuva, faça sol, está trabalhando, é aquele que tem uma produção muito pequena, não sempre valorizada. Então, é nisso que a gente trabalha, para aumentar essa valorização do que é produzido por eles. E essas reformas trabalhistas aí, para vocês, ou para você já... Você é uma produtora rural hoje? Não, né? Não, hoje não. Hoje eu revendo produtos de produtores rurais. Você não tem uma fazenda onde você vai buscar os produtos, mas o sítio tem. Tem o sítio dos meus pais,
embora a logística não ajude, né? Muito, Eles né? não têm uma produção de consumo, é mais soja, milho, então é uma produção diferente. A gente está falando que essas leis trabalhistas, agora essas mudanças aí também estão protegendo um pouco mais o produtor rural, né? Eles merecem, né? Está ajudando um pouco, sim. Ainda precisa dar uma flexibilizada em algumas leis, de incentivo principalmente, porque hoje a lei para o pequeno produtor é a mesma de um grande produtor ou de uma indústria. Então precisa flexibilizar um pouquinho. A sua família, embora seus pais estejam aposentados, mas lá o sítio é um sítio produtivo, vocês são lá produtores rurais. Sim, hoje meu pai arrendou praticamente toda a terra para um vizinho, porque nós somos em 12 irmãos. 12 irmãos, não tinha televisão naquela época, né? Chegou tarde, lá pelo 11º. E essa dificuldade que você me perguntou do produtor rural foi justamente o que tirou todos nós de casa. Para poder estudar, tinha que sair, trabalhar fora e acabou que nenhum ficou. Então, todos saíram. Os 12? Os 12 saíram. Todos espalhados, uma família muito unida, porém, cada um buscou o seu rumo. Olha aí, que coisa, hein? E o que é que te motivou a abrir uma loja desses produtos? A ideia da loja, ela surgiu justamente num passeio, no Natal, na casa dos meus pais. Toda vez que a gente vai para lá, é aquela delícia de produtos artesanais que meus irmãos vêm. Eu tenho irmãos desde o Mato Grosso e descendo, que tem um para cada estado praticamente, né? Os 12 estão vivos? 12 vivos. Olha que família, que maravilha. Os pais vivos, 12 irmãos vivos. Exatamente, uma família forte. Uma família beleza, forte. Hein? E quando a gente se reúne, tem muito disso. Cada um traz um pouquinho de produto e sempre artesanal de cada lugar que mora. Então era aquela junção de alimentos bacanas, artesanais. E aqui em Campinas a gente desconhecia disso. E também para dar o auxílio ao produtor, né? Então mostrar pro consumidor que existem esses produtos. Então trazer, facilitar esse acesso a esses produtos. E vocês, por exemplo, quando você pega um produto digamos assim, a gente até aqui diria de um sitiante, alguma coisa assim, você coloca na sua loja. Como é que é esse trâmite legal? Como é que é o desembaraço fiscal de tudo isso? Complexo, eu diria. É óbvio que a gente tem que seguir uma lei, uma adequação. Então, um dos nossos trabalhos como lojista, como auxílio ao produtor, é justamente isso. É auxiliá-lo a como conseguir essa regulamentação. Como fazer com cada produto, se é uma geleia ou se é um queijo, como que ele consegue essa regularização para que eu consiga vender no meu empório. Então a gente vigilância sanitária dá em cima de tudo bastante, isso? Principalmente laticínio. O laticínio pega bastante a percepção da vigilância sanitária. Existe um rigor bastante alto enquanto a isso, óbvio. É importante esse rigor, você acha? É importante. Eu acho que é importante, só precisa ser flexibilizado porque o pequeno produtor, ele não tem uma produção como uma grande indústria. Então, não precisa de um lavador de botas que lave X botas por minuto porque é um produtor só. Então, nesse aspecto, pega bastante. Então, a lei não flexibiliza muito? Não. O que é válido para uma empresa multinacional é válido para um pequeno produtor? É válido para um pequeno produtor. Tá errado, hoje, né? Bastante errado. Hoje nós temos um grupo de lojista que trabalha bastante forte nisso. A gente montou uma associação justamente para isso, chama Comer Queijo. Como é que chama? Comer Queijo. Comer queijo? Isso. Sugestivo, não? Gostei. Né? Acho que vou participar, só dessa parte de comer queijo. É bastante interessante, eu indico. E para trazer esse auxílio e levar até os nossos flexibilizadores, possíveis flexibilizadores, essa necessidade de flexibilização para o produtor. Não dá para usar a mesma lei. Vamos supor, Elise, qual que é o nome da tua loja? Empório? Empório Fazenda. Empório Fazenda. Exato. Eu chego lá no Empório Fazenda, procuro por você e falo, Elise, olha, eu fabrico rapadura. Sei lá, nem sei porque fui falar rapadura. É porque a gente fala que a coisa é doce, mas não é mole não. Então, rapadura. Aí, você vai me dar os caminhos para eu legalizar todo o trâmite para poder te entregar. E você faz isso? Isso também a gente faz. Se a pessoa tiver disponível, porque tem o caso também de que é uma produção muito pequena e ainda não compensa ir atrás disso porque a produção dele não vai gerar o ganho necessário para conseguir pagar tudo isso. Mas a gente auxilia, dá os caminhos para que a pessoa busque a legalização. E vale a pena, você acabou de falar que é difícil e tal, mas
como que a gente pode falar para a pessoa que vale a pena fazer? Porque nós não podemos perder o produtor rural. Vale muito a pena. Vale a pena porque o consumo está aumentando agora de produtos artesanais, sem contar que o pequeno produtor, ele representa, de uma forma mundial, quase 80% do produto que vai para a nossa mesa. Então, vale a pena para a gente trazer para o consumidor a importância que é comprar do pequeno produtor. Vale a pena para o pequeno produtor trazer isso com qualidade, não só para a gente, mas para a própria família. Sei. Vale a pena essa luta. Entendi. É só a gente conseguir. Agora, por exemplo, as feiras livres que vendem esses produtos, assim, direto da fazenda, direto do sítio, também são fiscalizadas com o mesmo rigor pelos órgãos competentes? Sim, existe uma produção. A partir do momento que tem essa produção, ela precisa estar enquadrada dentro das normas. Então, não importa se você está numa feira pequena ou se numa feira grande ou dentro de um comércio. A lei é igual. O que acontece é que, como os feirantes eles mudam de local, acaba tendo uma facilitação na venda desses produtos sem a legalização. Mas a lei é a mesma. É a mesma. Então, por exemplo, se eu comprar, vamos à sua loja, claro que não só como proprietária, mas aqui também como uma pessoa muito ligada a essa área nos dando entrevista, é importante demais a sua resposta. Se eu for à sua loja ou em qualquer outra loja do mesmo segmento, com a mesma idoneidade, eu posso comprar o produto que aquele produto vai ter lá, não sei se vai ter o carimbo lá da certificação, mas aquele produto está próprio para o consumo sem problema nenhum. Com certeza. Uma das principais coisas que a gente faz, não só nós do Empório Fazenda, mas como outros lojistas parceiros, a gente faz visitação no produtor. Então, antes de adquirir o produto, nós visitamos para ver se está tudo em conforme, para ver toda a questão de higiene, principalmente. Sem então, dúvida. às vezes encaminhou a legalização, não tem ela ainda. A gente está auxiliando, a gente começa a vender o produto, mas a gente já sabe que está dentro das normas. Até porque, não é, Elise? Você, na ponta aí, na hora da venda, o consumidor não quer saber o que aconteceu daqui para trás, ele quer saber aqui, a partir do momento que ele comprou, e você passa a ser responsável, não é isso? Exatamente. Por isso nós temos esse rigor de acompanhamento com a produção. Muito bem. Normalmente, produtor rural é um conjunto de pessoas que formam a mesma família, normalmente. Normalmente, sim. São raras os casos onde tem um ou outro funcionários, porque normalmente quando os pais já têm idade e está nascendo uma nova geração e nem sempre ela fica, mas geralmente familiar. Então, e aí eu te pergunto, dentro dessa filosofia, há uma tendência a desaparecer o produtor rural? Se não consumirmos do pequeno produtor, se não flexibilizarmos, o que a gente comentou agora há pouco, existe sim. Um exemplo disso é a minha família. Não ficou nenhum. Então, não. Então, essa produção foi arrendada, ela não é produto de consumo direto, é um produto de revenda, é soja, é milho, não é uma geleia, não é um queijo. Entendi. E os produtos são fabricados, quando, por exemplo, uma geleia, o que são fabricados na fazenda, ou no sítio, enfim, na produtora lá. Exatamente, sempre na fazenda. Sempre lá. Sempre lá. O que é que hoje mais se produz, assim, que mais, de repente, a todo momento tem gente oferecendo para você comprar? Geleia e antepasto. Geleia e antepasto. Antepasto, a saber, o que seria o antepasto? Eles são algumas hortaliças. Isso, normalmente feito com abóbora ou com berinjela. Aquela comer com uma torradinha, exatamente. A gente vai no salgado, restaurante, patê. O garçom, muitas vezes, assim, sobretudo quando é uma cantina italiana, olha, sirva-se dos antepastos ali. Que eu vou dizer uma coisa pra você, de repente só aquilo já basta, não precisa nem o prato principal. Exatamente. Que é uma delícia, né? É muito bom. Isso cresceu muito a produção desses itens, porque nós tivemos uma gama de desemprego muito grande. Então, necessita de uma pequena estrutura para a produção disso. Isso aí, entendi. E aí cresceu volumosamente, porque, teoricamente, é fácil a produção. Tá, mas ainda assim, aquele vidro que chega lá fechadinho para você, foi inspecionado ou será inspecionado pela vigilância sanitária, enfim, tudo dentro dos conformes. Exatamente, porque ele precisa da autorização para produzir. Hoje nós temos muito MEI, que é o microempreendedor individual. Para ele ser um MEI, ele precisa emitir nota. Para emitir nota, ele precisa de uma autorização. Muito bem. Agora,
como sempre há o bom empresário, há o mau empresário, o bom produtor, o mau produtor, e devem existir por aí alguns que produzem e que não dão conta de nada e entregam para os maus vendedores que vendem também. Deve existir isso, como em todo lugar. Existe, com certeza, não foge à regra. E é lamentável. É lamentável. Eu acho que a principal parte dos produtos que chegam até nós, a gente tem o compromisso de manter a história de cada produto. Sim. Porque cada produto teve a mão do produtor, tem uma história, tem carinho, e isso a gente tem que repassar ao consumidor. Verdade. E geleia, como é que faz geleia? Olha, a geleia depende muito do tipo de geleia que você vai fazer, mas é basicamente muito cozimento, açúcar, né, a fruta em si. As que a gente revende normalmente são frutas de quintal. Que tornam elas mais saudáveis. Mais saudáveis. Exato. Vamos falar um pouquinho mais dos seus produtos daqui a pouquinho. Falar um pouquinho sobre produtos orgânicos também, como é que é, porque cresceu demais. Muita gente fala, eu vou comprar produto orgânico. E também quero saber se a gente está comprando produto orgânico, se realmente ele está se prestando aquilo que ele foi inicialmente, propôs inicialmente para se prestar. Está nos falando sobre o produtor rural. Elise, produtor rural tem incentivo do governo? Ainda muito pouco. Ainda precisa muito mais para que eles consigam expandir e normatizar toda a sua produção. Precisa um pouco mais. Pode-se dizer que ele tem muito mais obrigação do que incentivo. Hoje, muito mais obrigação. Tem uma produção pequena, um custo muito alto e uma venda com um valor muito baixo ainda. A gente tem um hábito de falar que quando a coisa é feita pela mão do produtor é melhor do que quando é feita pela máquina da indústria. Isso é verdade? Eu acredito que sim. Quando a gente põe a mão, quando a gente põe a nossa essência, o produto tende a ficar melhor. A gente não tem a paixão pela comida da mãe, né? Por quê? Porque entra todo aquele carinho. E é isso que o produtor faz, ele põe carinho em toda a produção dele. É diferente de um equipamento que vai lá e passa com uma produção grande. Pois é. E também, quando você tem o volume, né, muito grande, que a máquina trabalha com o volume, é bem diferente. Exatamente. Vamos falar um pouquinho dos produtos orgânicos. O que é produto orgânico? Produto orgânico são produtos que não levam nada de produtos químicos para o cultivo, exatamente, agrotóxico, que ele é criado longe de qualquer contaminação de agrotóxico, então tem que ter uma distância de qualquer outra lavoura que seja utilizado disso, e tem que ter todas as certificações. São produtos mais naturais, que realmente são produzidos com adubos naturais. Mas Elise, por exemplo, qual que é a função do agrotóxico? Não é proteger o alimento das pestes e essas coisas todas? Ele mas nós temos produtos naturais que podem fazer isso. Um caseiro, por exemplo, se você utilizar a borra do café, ele serve como um antipraga. Então, o produto orgânico, ele é produzido sem essa carga agrotóxica, de uma forma mais natural. Totalmente sem. De forma alguma pode ter pulverização de agrotóxico para que ele seja orgânico. Muito bom. E agora, como que eu sei em pegar um produto só? Eu vou lá você vende produto orgânico lá? O nosso foco é artesanal. Artesanal, mas tem alguns orgânicos sim. Tudo bem. Como é que eu sei que realmente aquele é um produto orgânico? Eu tenho que confiar em você, confiar na pessoa que vende, ou tem alguma técnica para a gente saber? Existe um selo de orgânico. Então, quando ele está totalmente legalizado, ele leva o selo orgânico no produto. Então, se não tiver aquele selo, ele não pode ser chamado de orgânico. Mas às vezes não pode ter o selo e não ser orgânico? Existe. Né? Isso aí já vamos entrar nos maus produtores. Exatamente. E maus entra vendedores. Nessa carga. Não deve existir. Não deve. Como diversas outras coisas que acontecem e que não deveriam. Mas infelizmente existem. E hoje existe uma corrida meio que desenfreada para os produtos orgânicos? Existe um crescimento muito grande do consumo deles. Finalmente, o consumidor entendeu que tirar agrotóxico, tirar produtos químicos da sua alimentação traz um benefício muito grande, traz uma redução de custos, porque esse valor que você acaba pagando a mais... O que eu quero saber depois, por que custa mais caro? Exatamente. Você paga a mais, porque normalmente são produção menores,
né? São feitas de forma artesanal, os produtos naturais são utilizados para o cultivo deles, são de valor maior, mas você vai depois deixar de comprar isso em medicamento na farmácia. Não, e agora, por que o produto orgânico é mais caro? Se você não precisa comprar aquele pesticida, não precisa comprar o agrotóxico, não precisa comprar nada, borra do café. Borra do café é mais barato. O café você usa e depois tem a boca que você vai jogar fora. Por que ele custa mais caro? Porque para você adquirir o selo de orgânico é bastante burocrático e caro. Então você tem que se colocar... para você se diferenciar de uma produção tradicional, você já tem que estar num espaço diferenciado, o teu cultivo tem que ser diferenciado, tem várias coisas que agregam que não é somente uma forma de adubação artesanal e eu não uso do pesticida. O pesticida realmente ele é mais barato do que algo natural. Então a lei, aí é que entra a lei de incentivo à falta de, né, que a gente precisa mais. Porque ele ainda é mais caro, para produzir. Agora, deve existir, imagino eu, uma luta, como em tempos atrás houve a Guerra Fria, e você que tem aí descendência russa sabe disso, sabe muito bem o que é Guerra Fria. Deve existir uma Guerra Fria entre os grandes produtores e os produtores rurais, porque não há interesse que se barateie o custo para a população. Se baratear para a população, eu vou vender menos o meu produto industrializado. Tem essa Guerra Fria aí, não tem não? Tem. Ela não é totalmente aberta com a nossa Guerra Fria conhecida, mas existe sim. Principalmente o pequeno produtor, ele não tem tanto incentivo como a crédito, como um grande produtor, que ele tem, como ele tem uma produção maior, ele tem valores maiores em contrapartida. Nesse aspecto a gente até tem que entender, Elisa, porque o grande produtor ele gera muito emprego e há um aspecto social, então o governo dá lá, porque o pequeno produtor rural não tem isso aí. Alberto, o pequeno produtor é responsável... Você está aqui para defender o pequeno produtor, hein? E nem preciso fazer porque eles se defendem sozinhos. Quando você pensa que o pequeno produtor é quem nos alimenta no dia a dia, não é o grande produtor. O grande produtor, ele cultiva a soja, o pequeno produtor, só de feijão, ele produz 70% do nosso feijão do dia a dia. Exatamente. Então, pera um pouquinho, quando eu faço um prato de comida na minha casa lá, vamos pôr o trivial, um arroz, feijão, uma salada... um ovo que eu adoro, né? Uma carnezinha ali, um filezinho, sei lá. Ali, você pode dizer que quantos % daquilo vem do pequeno produtor? Eu diria que você tem ali quase 80% que veio do pequeno produtor. O leite, em média, 58% a 65% do leite é produzido por pequeno produtor. Então, o feijão, como eu falei, é 70%. De uma forma mundial, o pequeno produtor, ele emprega mais de 5 milhões de famílias. Então, não é pequeno. Eles têm pequenas quantidades de terra, mas a produção do alimento, a maioria vem do pequeno produtor, não é do grande. Então, é uma verdade. Quando eu faço algumas palestras, eu falo que a gente... De vez em quando precisa de um médico, de vez em quando precisa de um advogado, mas com certeza, dia sim, dia não, a gente precisa do lixeiro e todo dia a gente precisa do produtor. Todo dia porque a gente come todo dia. Exatamente. Então é mais ou menos 80%. Então, dentro dessa visão, sob essa ótica, a gente tem que entender que realmente precisaria mais recursos, né? Nós precisamos manter o pequeno produtor na lavoura, nós precisamos manter essas famílias trabalhando e produzindo para a nossa alimentação. Precisamos. Essa, eu diria uma corrida, mas não é uma corrida, isso é uma coisa natural. A gente tem ouvido a todo momento que vida saudável, alimentação saudável e tal. Isso, na teoria, deveria enriquecer mais ainda o trabalho para vocês. Acho que, de certa forma, o movimento de vocês tem aumentado, não tem não? Tem aumentado sim. Hoje a procura é maior. O consumidor está se conscientizando da alimentação, voltando lá, por isso que a gente diz que a nossa loja é meio casa de vó, que a gente trabalha no slow food, que é uma alimentação consciente, é uma alimentação
calma. Não, slow food é devagar, então. Devagar. De slow motion. Exato, de apreciar o alimento. Não ao contrário do fast food. Ao contrário do fast food que até hoje a gente estava vivendo. Então, é buscar o comfort food, que é outra palavra que estamos usando bastante, que é aquele sabor de casa de vó. É a lembrança junto com a alimentação. Então, é isso. Hoje, isso a gente trabalha, isso a gente fortalece. Slow food e tem o fast food. No meu caso, é nothing food. Porque não está dando tempo de almoçar mais. Mas a gente, isso, aliás, é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. A loja de vocês não entrou no Black Friday? Não. Por quê? Como que eu posso entrar no Black Friday, Alberto, se eu... o meu produtor, ele não tem uma grande produção. Como que eu vou apertar ele no preço para eu fazer uma promoção? A vaca não tem um botãozinho que lá, agora nesse período você vai aumentar a sua produção. A galinha, ela não vai pôr mais ovos por dia para eu atender isso. Muito legal. Me tira uma dúvida aqui, como é que é feito o queijo? O queijo? Queijo do leite, né? Exatamente. Ufa! Né? Não, porque é o seguinte... o verdadeiro eu ainda sou de uma geração... Que foi pro mato, que viu... Meu pai também teve um pequeno sítio, eu vi vaca, eu vi uma série de coisas, galinhas, essa coisa. Mas os meus filhos já não viram isso. Os meus netos, de repente, é importante você falar para essas criancinhas que o leite que vem em caixinha não sai da vaca em caixinha, né? Porque às vezes pensa que sai da vaca em caixinha, né? Às vezes nem da vaca sabe que sai. A vaca existe, né? Exatamente. Como é que é feito o queijo? O queijo nada mais é do que utilizado o leite fresco. Né? Na canastra se fala muito do pingo, que é o fermento natural, que é utilizado para que exista uma padronização no queijo, para que ele saborize. Então, é a mistura. Alguns são com leite cru, outros que a legislação exige que seja pasteurizado. Mas ele é basicamente o leite com o pingo, com a fermentação, e ele é prensado e maturado. No caso dos queijos que a gente vende, totalmente feito manual, 7, 10, 15 peças ao dia no máximo. Mas aí, por exemplo, é uma qualidade só de queijo? Não, hoje o Brasil possui mais eu sei, mas todas são feitas da mesma forma? Não, tem diversas formas. Hoje a gente já tem produção estilo francês, nós temos, tem na linha do Grana Padano, tem os mais tradicionais, como da canastra, como o colonial, que é da minha terra, que são produções mais simples, mas não simplificada. Tá. Né? E fala pra gente aqui, o gorgonzola. O que é aqueles raminhos verdes que ficam ali? São bichinhos? São fungos. Fungos? São fungos benéficos. São fungos que fazem bem para a nossa flora intestinal. São fungos que dão o sabor característico do gorgonzola. Assim como tem outros tipos de fungos que dão o brie, que todo mundo conhece, que é aquele fungo branco ao redor. Então, cada queijinho tem a sua particularidade, tem o seu fungo probiótico, tem o seu fungo aromatizador. Então, todos eles têm uma particularidade bastante interessante. Com um pãozinho italiano quentinho, aquele gorgonzola e o parmesão também. Exato. Olha. E o Brasil andou ganhando prêmios, tanto na França, Super Ouro, ganhou em outros países. O Brasil tem o Prêmio Queijo Brasil, nós tivemos mais de 400. E na sua loja tem vários tipos de queijo? Tem vários tipos de queijos. Hoje a gente trabalha com mais de 40 tipos. Olha só, que legal. Quando a gente fala produtor rural, a gente está falando de pequeno produtor, sempre a gente usa a palavra pequeno, ou pode ser um produtor rural muito grande que ainda siga todos os preceitos e conceitos dos pequenos produtores? Pode ser um grande produtor. Pode ser um grande produtor? Pode, desde que ele seja... Para ser artesanal, ele tem que produzir de forma artesanal. Então, existe algumas diferenças. Ele pode ser só um produtor, pode ser um produtor artesanal. Tá. E quanto à sustentabilidade? Porque quando a gente fala de empresas, elas são regidas por inúmeras leis e muitas vezes até burlam as leis, né? O que é muito triste para a natureza. Sim. Mas e no aspecto do pequeno produtor rural, ele tem essa preocupação e ele é fiscalizado nisso? Sim, a lei é a mesma. Seja grande ou seja pequena, é a mesma. A sustentabilidade, ela persiste. O pequeno produtor, a diferença é que a agressão dele, se assim pode se chamar, é menor. Porque ele faz isso de forma manual. Ele não... A quantidade é muito menor. É muito menor. Então, não existe um grande desmatamento para uma produção grande. Por quê? Porque ele tem... um pequeno produtor, ele é até 50 hectares de terra. Então, são
produções pequenas e uma diversidade de produtos. Você sabe fazer essa conversão direto de hectare aí para alqueire, não? Não, aí eu sou de comunicação, Alberto. Eu também, aliás, nunca fui de exata na minha vida. Também não, também fujo disso. Fui de comunicação. Mas o pequeno produtor, ele realmente, de uma forma geral, ele já agride menos. E é óbvio que ele tem sim que manter, ele não pode cortar uma árvore da propriedade dele sem que tenha uma autorização. Então ele tem que ter obrigatoriamente uma área de preservação. Agora, Elise, você não aconselha? Não, tudo bem, você é uma empresária, na teoria você diria não, tem que procurar uma empresa, uma casa que venda tal, mas aquelas pessoas que vão diretamente ao sítio fazer as compras e tal, é diferente, o que é que risco está correndo essa pessoa, tem alguma coisa assim, como é que é? Não tem risco, Nenhum. Alberto, não tem, é claro que existem sítios e sítios, né, lavouras e lavouras, mas a gente incentiva, a gente fala para o nosso cliente onde estão esses produtores. Então nós temos diversos, vá visitar, conheça a realidade deles, que as pessoas valorizam ainda mais o produto quando enxergam como ele é produzido. Então nós incentivamos que as pessoas vão até lá e visitem quem produz, porque os nossos produtos, ele tem o nome do produtor. Então, lá na loja mesmo, esse produtor é do fulano, esse produto é do ciclano. Então, não é simplesmente do Empório Fazenda, não, ele tem nome de quem produz. E, por exemplo, você ouve muito choro, muita reclamação. Elise, tá difícil de continuar produzindo nesse valor. Vocês ouvem muito isso, não? A gente paga o justo pro produtor. Às vezes a gente oferece mais do que ele pede. Olha aí. Nós temos isso como... não chamaria de um lado social. Eu sou filha de produtor. Sim, eu vi meu pai ser explorado por grandes cooperativas. E o que você não quer para você não quer para os outros. Jamais faria isso. Um dos ideais da loja é esse, é pagar o justo, é ter uma margem saudável e vender com preço justo para o consumidor. Então foi para isso que a loja surgiu. Quando meu pai tinha um pequeno sítiozinho assim, né, que a gente ia para o sítio, eu adorava ir para o sítio, adorava dormir no sítio, era uma delícia. E era assim, acho que era o termo, metade do caseiro, metade do dono, enfim. Sei que tudo que se fazia lá, metade era do meu pai, metade era do caseiro, enfim. E a gente via eles fazendo lá pamonha e se aproveita tudo. Não tem o que se joga fora. É assim que a coisa funciona ainda hoje, sobretudo quando nós estamos falando de algo extremamente artesanal. Hoje, um órgão que está muito legal nesse incentivo de reaproveitamento, de utilização de uma forma total da área de um produtor é o Sebrae. Ele está ensinando os produtores que aquilo que talvez fosse jogado fora, ele serve como adubo, ele serve como um subproduto, ele pode ser utilizado de outra forma. Então, o Sebrae, nesse aspecto... está sendo excelente. E é gratuito? É gratuito. O Sebrae está trazendo um trabalho magnífico junto com os produtores. Ele está unindo lojistas e produtores por conta do Sebrae. Ele está incentivando, ele está financiando esses encontros. Então, para que exista esse crescimento maior de consumo do pequeno. E, por exemplo, a associação que você disse Comer Queijo. Comer Queijo. Isso. Essa associação maravilhosa, sobre um nome fantástico, né? Então, a Associação Comer Queijo, ela orienta os pequenos produtores a procurar o Sebrae também, ou ela também já promove curso, essa coisa toda? Ela é muito jovem ainda, né? Foi fundada efetivamente esse ano. Não existe uma sede. Não, nós usamos as lojas dos próprios associados. Então é feito em Campinas, São Paulo, enfim. Fazem reuniões, tudo? Fazemos reuniões. Teve uma agora no domingo. E eles ensinam, eles dão as dicas? Eles ensinam, eles mostram, a gente mostra por que procurar o Sebrae, a importância de procurar o Sebrae. Então, mostra alguns caminhos de facilitação e de aprimoramento mesmo da sua produção. Porque é importante tanto para nós, lojistas, quanto para o nosso consumidor e mais ainda para o produtor. Tá. Qual que é o endereço da sua loja? Na rua Dona Joana de Guzmão, número 65, no Balão do Timbó, em Campinas. Balão do Timbó, em Campinas. Para quem não conhece, o Balão do Timbó, o Timbó era uma pizzaria, antiga de Campinas, onde a gente pegava a namorada e ia comer pizza lá no Timbó. A pizza era deliciosa. E depois do Timbó, que lá virou tanta coisa, acho que até tem uma farmácia lá, nem sei se é isso. Mudou tanta coisa, mas continua sendo
Balão do Timbó. Exato. Querida Elise, adorei falar com você. Da mesma forma, Alberto, foi um prazer. Mas foi muito legal e vou te dar vou te dar um conselho uma vez. Agradeço. Fecha a tua loja, vai pra lá, vai ver teu pai e tua mãe, vai abraçá-los e beijá-los, viu? Com certeza eu vou fazer isso, porque eles estão acima de qualquer coisa, acima de qualquer negócio, com certeza. Gente, que delícia aqui, hein? Elise Chambers, extremamente bonita, simpática, agradável, comunicativa, empresária que me deu uma entrevista deliciosa falando sobre o produtor rural. E falando dos produtos que tem na loja que fica no Balão do Timbó, o Empório de Produtos Artesanais, que é o nome Empório da Fazenda, é isso? Isso, exatamente. Então, tá aí. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também, viu, gente? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Não se esqueçam, eu volto à noite, às 7h05 no RF Esporte Clube. Até lá.